Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade SCOM. Estamos na unidade 4 da disciplina Comunicação e Habilidades, dentro do contexto clínico. E nesta unidade 4, nós faremos uma introdução à ética e à bioética na psicologia. O que seria a ética? A ética seria um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento profissional. Aquilo que é chamado de Código de Ética Profissional do Psicólogo, que está no CFP, no Conselho Federal de Psicologia. Por outro lado, temos a bioética, o que seria a bioética, a aplicação dos princípios éticos nas ciências da vida e da saúde. Os princípios são fundamentais: a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Qual a relação com a psicologia? A importância da ética nas práticas clínicas e na relação terapeuta-paciente vai exigir uma comunicação em psicologia clínica, habilidades que são essenciais para estabelecer vínculo terapêutico, garantindo compreensão e respeito. Então, existem alguns tipos de comunicação, que é a comunicação verbal, que é a escuta ativa, a devolutiva clara e respeitosa, a comunicação não verbal, que é a postura, as expressões faciais, os gestos e a entonação da voz, a comunicação empática, reconhecer emoções do outro sem julgamentos, Então, a importância do sigilo, a confidencialidade na comunicação clínica. Então, existem habilidades clínicas e existe a sua dimensão dentro daquilo que nós estudamos como ética, Ética está relacionada e só ocorre quando há empatia, que é a escuta ativa e esse respeito à singularidade do paciente. E dentro da avaliação psicológica, existem as intervenções clínicas, e no respeito à autonomia do paciente. Então, essas habilidades são importantes para desenvolver esses aspectos. O consentimento informado, o paciente ele deve compreender os procedimentos, os riscos, as possibilidades de recusa, a responsabilidade do próprio profissional, reconhecendo os próprios limites e encaminhar, quando necessário, o paciente. Existem os dilemas éticos e bioéticos no contexto clínico, Alguns exemplos de dilemas, como o rompimento de sigilo por risco de vida, É quando os atendimentos, principalmente com os menores de idade, ou situações de violência ou situações de abuso, conflito entre valores pessoais do psicólogo e do paciente, As estratégias de enfrentamento seriam uma supervisão clínica bem elaborada, uma discussão com a equipe multidisciplinar, a consulta, a consulta ao Código de Ética e os pareceres do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, a inter-relação entre ética, bioética e comunicação, porque uma comunicação ética respeita a autonomia, Ele promove a clareza, protege o sigilo e busca o bem-estar do paciente, que é o objetivo. Então, as habilidades clínicas e as habilidades de comunicação são esses instrumentos que estamos estudando, tem por objetivo operacionalizar os princípios bioéticos no atendimento, diálogo como ferramenta para decisões compartilhadas. A sugestão de atividades para o aprofundamento nessa área, para você aluno, seria os estudos de casos clínicos, com dilemas éticos e bioéticos. As rodas de discussões são muito importantes, falar sobre escuta, sobre empatia, sobre comunicação não violenta, As simulações de atendimento clínico com foco na escuta ativa e a devolutiva ética, análise do Código de Ética Profissional, ler o Código de Ética Profissional do psicólogo à luz da prática clínica, ou seja, ler e pôr em prática, Os estudos de casos clínicos com dilemas éticos e bioéticos, cujo objetivo seria refletir criticamente sobre situações clínicas reais
ou até mesmo simuladas, né, que envolvam dilemas éticos e bioéticos, e isso seria o objetivo, promover o desenvolvimento do raciocínio ético e a tomada de decisão responsável. Como é que isso se aplica? Então, apresentar um caso clínico, que ele seja real ou fictício, né? Geralmente nas supervisões em psicologia se apresenta casos reais, mas podem ser casos fictícios também. Dividir os alunos em grupos para discussão, levantar quais princípios éticos estão em conflito, né? Relacionar com o código de ética do psicólogo, prover uma possível conduta profissional, alguns exemplos de temas para os casos, né? O psicólogo atende um adolescente que relata sofrer de violência familiar, mas pede sigilo. Aí o paciente em sofrimento relata desejo de suicídio. Olha só como é que a coisa funciona. Mas nega plano ou um risco eminente, ou seja, ele relata um desejo de suicídio, mas ao mesmo tempo ele nega um plano ou até mesmo o próprio risco eminente. O psicólogo ele é pressionado por empresa para relatar detalhes de avaliação psicológica de um funcionário. Conflito de valores pessoais do psicólogo com orientação sexual ou a religião do paciente. Então, observe que são situações de pressão mesmo psicológica para o lado do profissional e ele precisa tomar atitudes, né? Ele ter habilidades para entender e sair de certa forma ileso, né, de situações como essa, sem prejudicar jamais nem a sua vida profissional e também nem a saúde do paciente. Fazer rodas de discussão sobre escuta empática, né, aquilo que nós falamos agora há pouco, a comunicação não violenta, cujo objetivo seria fortalecer as habilidades interpessoais e a postura acolhedora, né, indispensável para o manejo clínico, para o manejo ético e humanizado. Como que isso seria aplicado? Né? Introduzir os conceitos de escuta empática, né, que no caso seria a escuta com base em Carl Rogers, né, a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, compartilhar experiências, situações de comunicação mal resolvida, né? A ideia de dar ênfase na pessoa, né? No tratamento da pessoa, de forma bem humanizada, né? De forma bem empática e bem acolhedora, promover dinâmicas de escuta ativa em duplas ou grupos, discutir como a escuta empática contribui para a ética clínica, né? As sugestões de perguntas norteadoras, né? Qual a diferença entre escutar e ouvir, né? Como a escuta ativa pode prevenir conflitos éticos? De que forma julgamentos podem afetar a relação terapêutica? Então, só essas perguntas, né? Elas já são bastante pertinentes, elas são bastante relevantes no contexto da comunicação, das habilidades clínicas, né, as simulações de atendimento clínicos com foco na escuta ativa, a devolutiva ética, né, que teria por objetivo treinar as habilidades clínicas da escuta, devolutiva, postura ética diante do paciente, promovendo segurança e responsabilidade profissional. Como que se aplica isso? Montar duplas ou trios com papéis de terapeuta, paciente e observador. Criar roteiros simples de situações clínicas fictícias. O psicólogo deve praticar a escuta ativa e fazer uma devolutiva ética ao final. O observador vai dar o feedback, né, sobre a comunicação, a escuta e a conduta ética. Alguns temas para simulação, né? Primeira sessão com paciente ansioso e desconfiado, paciente adolescente que mente ou omite informações, paciente em luto, buscando respostas espirituais, dificuldade de devolutiva de um diagnóstico delicado. Ou seja, são situações que podem ser trabalhadas, né, com base no desenvolvimento das habilidades clínicas e desenvolvendo aí uma boa comunicação, né? A análise do código de ética profissional do psicólogo precisa estar à luz da prática clínica, né? Aproximar o texto legal da prática clínica, tornando o código de ética um recurso vivo e no cotidiano do psicólogo.
Como que se aplica isso? Né? Dividir os artigos do código entre os alunos ou grupos, né? Solicitar que cada grupo traga uma explicação acessível do artigo, um exemplo clínico onde ele se aplica, né? Os possíveis conflitos ou as dificuldades para cumpri-lo, fazer uma roda de partilha e debate. Então, existe aqui algumas sugestões de artigo para análise nesta unidade. Eu vou passar para você. O artigo 9, por exemplo, que trata do dever do sigilo, o artigo 1º, que trata do compromisso com a dignidade e a promoção da saúde, o artigo 2º, que respeita as diferenças e a proibição de discriminação, o artigo 14, que tem o consentimento livre e esclarecido. Deixa eu abordar de uma forma mais clara sobre esses artigos. Por exemplo, o artigo 9º, que é dever de sigilo, né, dever do psicólogo, resguardar o sigilo sobre as informações obtidas no exercício profissional, podendo compartilhá-las somente com autorização do usuário ou em situações previstas em lei. A interpretação acessível, né, seria que o psicólogo ele deve manter a confidencialidade sobre tudo que é dito pelo paciente, só pode quebrar o sigilo com o consentimento da pessoa atendida ou quando há obrigação legal, né? Como, por exemplo, eu falei agora há pouco sobre o risco iminente de vida, né? Então, um outro exemplo clínico importante ser relatado aqui um adolescente, ele relata que está sendo agredido em casa, né? Um exemplo, mas pede que o psicólogo não conte nada a ninguém. Aí existe o dilema ético. Como é que se protege, né, o sigilo e, ao mesmo tempo, garante a segurança do paciente? Então, nesse caso, o psicólogo ele pode estar autorizado a quebrar o sigilo para proteger o adolescente, e isso está de acordo, isso corrobora com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dar essa ressalva. No artigo 1º, é o compromisso com a dignidade e a promoção da saúde. O psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiando ou apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo ele deve acolher o paciente com respeito à sua história, à sua individualidade, promovendo saúde integral sem preconceitos ou imposições morais. Vamos para um outro exemplo clínico. Uma psicóloga atende um paciente que vive com HIV e sofre discriminação social por isso, né? Então, ela garante que um ambiente terapêutico seja de acolhimento, sem julgamentos. Qual o dilema ético? Como lidar com situações em que familiares do paciente têm atitudes discriminatórias e o psicólogo é pressionado a aceitar? Olha, o profissional deve manter sua postura ética e intervir dentro dos limites técnicos para proteger o bem-estar do paciente. O artigo 2º diz assim, respeito às diferenças e a proibição de discriminação. É vedado ao psicólogo qualquer ato que caracterize negligência, discriminação, abuso, violência, crueldade ou opressão. A interpretação acessível para isso seria que o psicólogo ele deve tratar todos com igualdade e respeito, independente da raça, gênero, sexualidade, religião, condição socioeconômica, né, ou etc. E vou trazer aqui mais um exemplo clínico. Um paciente LGBTQIA+, ele busca ajuda para lidar com a depressão após sofrer exclusão familiar. É um tema bastante polêmico, bastante difícil, onde o psicólogo deve acolher essa pessoa sem julgar ou tentar mudar a orientação da pessoa, Ou seja, o psicólogo ele não está ali para mudar a orientação sexual de ninguém, Então, a esse dilema ético, o psicólogo ele tem crenças religiosas, e se o psicólogo tem essas crenças religiosas pessoais que entram em conflito com a orientação do paciente, como é que ele vai tratar isso? Então, o profissional ele deve reconhecer os seus limites, e, se necessário, encaminhar, mas nunca discriminar ou impor valores pessoais. Então, existem outros tantos exemplos de casos clínicos que devem ser analisados à luz da ética, do código de ética, da psicologia, do psicólogo disponível no site do CFP. Tá bom? Então,
Estude, bons estudos e até a próxima unidade.